Todas muito bem-vindas ao nosso primeiro culto do ano. Vamos se colocar em pé. Meu nome é Laura, sou a esposa do pastor. Oi. Então vamos fechar nossos olhos, vamos começar a buscar a presença de Deus. Eu creio que Ele já está aqui. E acredito que essa noite vai ser uma noite de encontro com Ele, vai ser uma noite onde cada uma vai receber um toque fresco do Senhor. E onde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então eu quero que você levante suas mãos o mais alto que você puder e comece a falar: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, nós Te desejamos, nós Te entregamos o controle desse culto. Nós pedimos para que o Senhor se mova essa noite aqui. O Senhor sabe o que cada uma tem buscado, o que cada uma tem pedido no seu íntimo, Senhor. E eu oro, Pai, para que o Senhor toque a vida das minhas irmãs. A palavra de Deus diz que quem tem fome, coma. Quem tem sede, beba. Você está com fome de Deus essa noite? Você está com sede de Deus essa noite? Ele tem um banquete preparado para suas filhas. Ele tem algo para a sua vida essa noite. Ele tem algo específico para liberar sobre a sua vida essa noite. Você não veio aqui em vão. Nós vamos receber do Espírito essa noite. E quando nós recebemos do Espírito do próprio Deus, o nosso espírito precisa estar preparado. Nós precisamos nos preparar para receber do Espírito. Então, se você fala em línguas, eu queria convidar você a começar a falar em línguas nesse momento. A buscar em línguas, a preparar o seu espírito, a aquietar a sua alma. Nós damos um comando agora para que toda a alma se cale. Para que o Espírito inunde a alma das minhas irmãs. Que as minhas irmãs tenham um toque. Se você não fala em línguas, não tem problema. Só busque a presença de Deus. Só busque a presença de Deus. E peça para Ele falar com você. Senhor, nós clamamos por anjos ministradores, Pai. Senhor, nós não podemos fazer nada. Somente o Teu Espírito pode tocar. Somente o Teu Espírito pode curar, transformar. De nós não vem nada bom, Senhor. É somente por Ti e para Ti. Envia anjos ministradores aqui. Envia anjos ministradores aqui. Anjos que ministram a vida das minhas irmãs. Espírito Santo, toca. Toca, porque nós temos fome. Porque nós temos sede de Ti. Porque nós queremos mais de Ti. Nós estamos faminta, a nossa alma grita por mais de Ti. A nossa alma está desesperada por mais de Ti, Senhor. Nós declaramos essa noite que o Teu amor não falha. Nós declaramos essa noite que Tu és bom. Nós declaramos essa noite que nós somos as meninas dos Teus olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Podem sentar. Agora é o momento da generosidade e fidelidade. Se você é visitante dessa casa, sinta muito à vontade nesse momento. E eu quero falar hoje sobre 3 aspectos de uma vida generosa, de pessoas que são generosos. O primeiro é: ser generoso transforma a nossa vida. Pessoas que são generosas, elas recebem, elas têm alegria em dar. E isso realmente transforma a nossa vida, deixa a gente alegre. Quando nós damos, nós nos sentimos alegres e aquela pessoa que recebe também fica alegre. Lá em Atos 20:35 diz assim: a maior felicidade em dar do que receber. E em Provérbios 15:25 diz: o generoso prospera, quem dá alívio, alívio recebe. Amém? E ser generoso tem a ver com o nosso amor a Deus. Quando nós somos generosos, como nós somos
fiéis a Deus, isso tem a ver com a nossa honra. Nós entregamos aquilo que Ele nos dá. Amém? E eu queria convidar você essa noite a pegar sua oferta, caso você queira dar seu dízimo, caso você queira contribuir com a obra do Senhor aqui nessa igreja. Seja generoso. Vamos se colocar em pé. Quero orar por vocês. Pegue a sua semente. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra diz que quando nós somos fiéis a Ti, Senhor, o Senhor tem algo especial, Senhor, para as nossas vidas. Quando nós damos, Senhor, quando nós abençoamos, Senhor, com alegria, o Senhor coloca alegria em nosso coração, Pai. E eu quero abençoar a vida de cada uma, Senhor, que vai ofertar hoje, que vai ser fiel, Senhor, que vai dar com generosidade, com fidelidade a Ti, porque Te ama, Senhor. Eu oro para que o Senhor venha abençoar a vida de cada uma aqui, Pai, abençoar a semente de cada uma aqui, em nome de Jesus, amém. Podem trazer aqui na frente, e lá atrás nós temos maquininha de cartão também, amém? Queria convidar você a estender a sua mão para cá. Vamos orar pela vida da Angélica, momento da palavra. A palavra de Deus diz que a palavra dele é cortante e que ela realmente corte de vida o nosso ser essa noite. Senhor, usa a vida da Angélica, Senhor, coloca as tuas palavras na boca dela, Pai. Que ela venha, Senhor, falar aquilo que está no teu coração com ousadia, Pai. Nós estamos prontas, Senhor, para receber a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra gera transformação, Senhor, e nós queremos ser transformadas por ela, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, eu sou a Angélica. Vocês podem se sentar. Que alegria, né? O primeiro culto do ano, igreja cheia, muitas convidadas, muitas amigas, e eu estou muito feliz. E hoje a gente vai falar de um tema que é a batalha espiritual na família. E para quem me conhece, deve ter se surpreendido de eu trazer esse tema, porque ele não é um assunto que eu normalmente falo ou abordo. Não é o meu assunto que me atrai muito, mas, dividindo com vocês com a maior sinceridade, né, eu estou pregando essa palavra hoje por obediência, só por obediência. Por quê? E ao preparar essa ministração, o Senhor me revelou a maior batalha espiritual que eu vivi na minha vida e que eu venci. Então eu entendi que havia uma autoridade para a ministração dessa palavra, por alguém que venceu uma batalha espiritual imensa. Mas eu não sabia que eu estava em batalha espiritual, e talvez seja isso que o Senhor queira falar conosco essa noite, de que nós temos brincado a respeito da existência do mundo espiritual e da sua influência. E uma coisa que eu quero falar para você hoje: você crê na Bíblia? Todo mundo aqui crê na Bíblia? A pregação de hoje não é sobre religião. Eu já quero alertar sobre isso, para que ninguém se sinta desconfortável. A palavra de hoje, ela é bíblica. Nós temos feito um grande esforço aqui na nossa igreja para cada vez sermos menos religiosos e mais bíblicos, né? Para que a gente alcance as pessoas não por uma religiosidade, mas por Jesus, né? Então o que eu vou falar hoje, o que nós vamos conversar hoje, se trata de duas coisas: Bíblia e Jesus. Então não é sobre religião, até porque eu acredito que Jesus não era evangélico, Jesus não era católico, né? Jesus era Jesus, né? E Jesus é uma pessoa, Jesus não é uma religião. Então é o primeiro sofisma, a primeira fortaleza mental que eu convido todas vocês a se permitir a ouvir essa palavra, pelo respeito. E aí, o Senhor ministrando ao meu coração, e talvez você tenha o mesmo sentimento que eu, pela minha racionalidade, até pela minha formação acadêmica, pelos anos de advocacia, onde tinha que ser racional,
quando eu me converto, o mundo espiritual parece algo muito fantasioso, algo que não... só que não é assim, né? Então, essa semana, eu tive uma experiência de orar por uma pessoa, e nessa situação aconteceu uma manifestação demoníaca, e naquele momento, porque eu passei a semana, até disse para a Ângela, disse para meu marido, o Senhor não falou comigo ainda a respeito do que eu vou ministrar, e eu não quero ministrar segundo o meu coração e segundo as minhas vontades. Se tem algo que eu renunciei na minha vida, é a manipulação, ficou lá atrás. Se eu quero ministrar o que o Senhor mandar eu ministrar. E nessa situação, essa semana, diante de uma situação de uma manifestação de forças naturais, eu fui muito confrontada, porque eu me peguei pela primeira vez numa situação onde eu tinha que orar para vencer aquela situação, né? Então ali o Senhor confirmou e confirmou meu coração, depois com a confirmação na palavra. Então é como se o Senhor dissesse: Angélica, se está na Bíblia, então temos que falar. Está na Bíblia e não é fantasia. Então tem muita família enfrentando problemas que são de ordem espiritual, porque tem demônio atrapalhando a história. E como a gente... E eu creio que Satanás se aproveitou muito dessa minha racionalidade para me levar a esse engano. Então, toda vez que a gente acha que não existe uma força demoníaca influenciando, aí Satanás está interferindo e realmente, né, levando vantagem e rindo de nós. Então, hoje, com muito tremor, eu quero falar desse tema, né, que é tão extremamente bíblico. E eu quero orar primeiro. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nos visita essa noite, Pai. Fala aos nossos corações. Senhor, quebra toda fortaleza mental, toda resistência e toda dureza de coração. A Tua palavra, as Tuas verdades nos dá discernimento, Pai. Entra como uma flecha em nossos corações a respeito de posicionamento e decisões, Pai, que nós precisamos tomar. Senhor, eu te peço que não saia nenhuma palavra da minha boca que não seja inspirada por Ti e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O projeto inicial de Deus, antes mesmo da igreja, é a família. Lá em Gênesis já começa com a família. Nós somos as criaturas de Deus, os filhos de Deus, que Satanás quer destruir. A todo momento, hoje, nós escutamos problemas familiares. E hoje a gente ia falar de problemas familiares num contexto geral. Não só marido e mulher, mãe e filho, pai e filho, mas cunhadas, sogra, genro. Situações que envolvem laços familiares. Eu lembro do meu marido, me veio agora ficar anos distante da irmã dele. Por quê? Porque os cunhados tinham problemas de relacionamento. Então, Satanás quer fazer exatamente isso. Essa bagunça, quer levar as pessoas ao isolamento, ao endurecimento do coração. E aí Jesus diz que há muito ensino e a gente tem que ficar cuidar a respeito do engano. Por isso que eu falei a respeito de uma ministração, a respeito de batalha espiritual extremamente bíblica, porque a internet está cheia de conteúdo que não é bíblico. Então, muito cuidado a respeito do engano nessa área da batalha espiritual, porque pela autoridade do nome de Jesus nós podemos vencer toda a batalha espiritual. Não há, a gente tem a falsa ideia de que demônio e Satanás estão na mesma hierarquia de Deus. Isso não é verdade. Todo mundo que é revestido com o sangue de Jesus tem autoridade para enfrentar os demônios que estejam porventura perturbando a sua casa. Então, a respeito do engano, o Senhor já disse em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Então são duas coisas que nós já começamos a falar para vencer batalha espiritual: conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. Não só conhecer a palavra, mas o seu
poder. O Senhor pode todas as coisas. São duas coisas, então, que nós precisamos. Nós precisamos, então, nos lembrar. Conheço a palavra, mas eu sei que o meu Senhor é poderoso. Se há algo na sua casa, na sua família, que aos seus olhos parece impossível, o Senhor pode entrar lá e destruir qualquer situação, qualquer operação ou obra do inimigo. No contexto bíblico, a realidade espiritual, ela é uma realidade invisível, mas existente. Então, a realidade do mundo espiritual, embora invisível, embora a gente não conheça, ele está a todo tempo gerando influência. Quero ler com vocês Apocalipse 12. Essa primeira parte é uma parte de introdução que nós precisamos entender, para que a gente não seja mais enganado, entender como as coisas funcionam. A palavra de Deus diz que meu povo perece por falta de conhecimento. Então vamos entender essa hierarquia angelical. Como é que funciona isso? Apocalipse 12, 7 fala da queda de Satanás. Houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana todo mundo. Guarde essa palavra, enganar, enganou. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Acusador, escute essa palavra também. Que os acusa diante de nosso Deus. Todo pensamento de acusação não procede de Deus. Vigie os seus pensamentos. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte. Não amaram a própria vida. Portanto, celebrem os céus e os que nele habitam. E olha só essa parte final. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, porque sabe que lhe resta pouco tempo. Uau! Então, lá em Apocalipse também diz que 1/3 dos anjos caíram junto com Satanás. Então, esses anjos são os anjos que servem ao diabo. E existe então uma compreensão de anjos bons e anjos maus. A Laura, quando começou a orar aqui, ela pediu para o Senhor enviar anjos ministradores. Então é essa a divisão. Anjos ministradores que estão a serviço de Deus para a proteção dos santos, e os anjos caídos que são os demônios. É essa a grande divisão. Como nós sabemos da existência de anjos se não podemos ver? O Senhor é tão perfeito, porque eu tenho certeza, idólatras como nós tendemos a ser, se nós pudéssemos ver os anjos, nós adoraríamos a criatura, ao invés do Criador. Então a gente não enxerga os anjos. Mas se você revisitar a sua memória agora e pensar naqueles livramentos que aconteceram na sua vida, você pode ter certeza que são os anjos ministradores. Os anjos ministradores acampados ao redor da sua casa, do seu carro, da sua família. Quem aqui teve uma experiência, já tem a certeza de que teve livramento na vida, que só pode que foram anjos ministradores? Só a gente? Eu creio que sim. Então, e aí esses anjos expulsos, eles foram expulsos com uma missão dada por Satanás: destruir a humanidade, destruir a terra. Parece tão fantasioso isso que nós estamos falando, mas eu tenho certeza que hoje nós temos famílias aqui com grandes problemas de relacionamento. Nós temos famílias aqui enfrentando doenças provocadas por espíritos que têm qual é a intenção? Qual é a intenção? Fazer o amor parar. A única intenção de Satanás é fazer o amor parar. Discórdia, briga, raiva, problema. Aqueles problemas que nascem do nada. E os anjos ministradores a gente precisa estar sensível a essa voz,
perceber o mundo espiritual. Hebreus 1,14 diz assim, ó: os anjos não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Quando você orar, ore pela influência dos anjos na sua vida. Quando eu oro pelos meus filhos, eu oro: Senhor, coloca os teus anjos ao redor de onde Luiz Eduardo está, de onde as meninas estão, dos nossos carros, da nossa casa. Coloca os teus anjos, Senhor. E aí eu quero dizer para você, todo esse estrago provocado por Satanás, ele só acontece por permissão de Deus. Até o diabo, ele é o diabo numa hierarquia, e é o diabo de Deus. O diabo não tem autonomia e independência. A ação do diabo, e nós podemos confirmar isso na palavra, quando a gente vê o livro de Jó. O diabo só tocou em Jó com a permissão de Deus. Então, o que dá essa legalidade? O que permite? O que permite essa influência de Satanás nas nossas vidas? É a liberdade, a legalidade que a gente dá através do pecado. João 12:31 diz que ele é o príncipe desse mundo. O campo de atuação dele é a terra, sobre as nações, estabelecendo ídolos, partidarismo. Ocupam territórios também. Mas eu creio que o maior estrago de Satanás são as fortalezas mentais. A palavra de Deus fala para a gente levar cativo a Deus todo pensamento que não nos favorece. O que é isso? É discernir que tipo de pensamento vem rodando a sua mente. Pensamentos de amor, pensamentos de prosperidade, pensamentos de esperança, pensamentos de vitória. Ou que tipo de pensamentos você tem sido instigado a ter. Então esse discernimento, e nós vamos vencer isso hoje aqui, vamos sair de uma mentalidade escrava e pedir para que o Senhor nos dê liberdade hoje a respeito dos pensamentos que não procedem de Deus. Pensamentos que nos mantêm escravos, que não nos permite avançar em direção aos nossos propósitos. Aquele pensamento que diz que você não é capaz, que você não vai conseguir, que não vai dar certo, meu marido vai me trair, só pode que está me traindo, não chegou em casa ainda. Aqueles pensamentos que olha para um filho com problema de droga e não vê esperança. Olha para as pessoas e já condena pelo estado atual e não consegue ter uma visão profética a respeito do que Deus quer liberar para a vida das pessoas. Uma mente pessimista. Esse tipo de pensamento tem que ser levado cativo a Deus. E assim a gente está tomando consciência e destruindo Satanás na mente. O maior estrago que ele faz é na sua mente. Porque a partir da sua mente você toma as ações e as decisões que você precisa tomar. Ninguém toma uma decisão sem antes ter pensado a respeito dessa decisão. Então, como você tem tomado as suas decisões? E hoje, eu quero falar com vocês a respeito de uma premissa básica, que ninguém pode sair daqui. Nenhuma manifestação demoníaca, seja em terreiro de Umbanda, seja na igreja, seja em qualquer lugar, nenhuma manifestação demoníaca prevalece diante do nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, minhas irmãs, não é a palavra mágica, está amarrada em nome de Jesus. Não, isso não é abracadabra. Não é a palavra mágica. E eu quero mostrar para vocês, em Atos dos Apóstolos,
Atos 19, 13 e 16 diz assim, ó. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Olha só, era gente que conhecia Deus. Um dia o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? E então o endemoniado saltou sobre eles e o dominou, espancando-os com tamanha violência, que eles fugiram nus e feridos. Ou seja, se Jesus não habitar no seu coração, não é uma palavra, uma frase que vai fazer com que os demônios se retirem da sua casa. É a convicção de que Deus, o Espírito Santo, habita em mim, e por essa autoridade que há, eu repreendo toda a ação do inimigo na minha casa e na minha família. E aí, se diante de algum demônio, se o demônio te olhar, e tu quem é? O que o demônio, numa situação dessa, porque você não precisa ter medo do demônio. Você não precisa ter medo, viu, Karine? Não precisa ter medo de demônio. Você tem autoridade no nome de Jesus para vencer isso. Já pensou o demônio olhar e dizer assim: e tu quem é? Aqui tomaram um laço, aqui, né? A primeira coisa que Jesus fez foi reunir os seus discípulos, em Lucas 9, dando-lhes poder e autoridade para expulsar todo demônio e curar doenças. Então a gente não derrota entidade espiritual, a gente não enfrenta entidade espiritual apenas professando o nome de Jesus, mas professando a fé em Jesus. Nenhum demônio subsiste a isso. Apenas com uma relação de intimidade com Jesus, a gente pode vencer o mundo espiritual. E mais, quando o poder de Jesus chega num lugar, quando você tem uma vida de convicção, uma vida de total dependência de Deus, de relacionamento com Deus, de integridade, de uma vida correta, automaticamente os demônios batem em retirada. Olha só o que fala Atos 8, 5, 13. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ele anunciava Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos mancos foram curados. Olha só essa relação. Os espíritos saíam e as pessoas eram curadas. Qual é a batalha espiritual que nós temos que vencer para ter uma cura específica? Existem enfermidades que são de ordem espiritual. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante aquele tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe grande atenção e dizia: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Ou seja, tinha um feiticeiro lá fazendo algumas obras. Eles o seguiam. Tem gente seguindo falsos profetas, falsas ideias, falsas promessas de cura. No entanto, quando Felipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto os homens como mulheres. O próprio Simão, olha isso, o próprio feiticeiro também creu e foi batizado. Seguia a Felipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais. Há uma busca no mundo hoje por respostas. E às vezes é o último lugar onde as pessoas param quando precisam de socorro. Por quê? Porque há uma falsa ideia do que é ser cristão, e já falamos aqui sobre isso, né? Já falamos da nossa responsabilidade pelo que o mundo lá fora pensa do que é ser evangélico. E eu não gosto de falar dessa palavra evangélico, eu gosto de dizer que nós somos discípulos de Jesus. Porque as pessoas têm buscado cura em todos os lugares.
e deixam por último a igreja, e algumas infelizmente não chegam até aqui, porque tem uma falsa ideia de que a igreja é prisão, quando na verdade Jesus é liberdade. Pode ser que a religião escravize e a igreja também, mas Jesus Cristo é a liberdade. Há muita gente curando em nome de demônio. Foi o que aconteceu aqui. Eu falei para vocês que a ministração é bíblica. Simão operava milagres em nome de quem? E aí eu me lembrei de um caso muito famoso que a gente teve esse ano passado, da prisão do João de Deus. Quantas e quantas pessoas do mundo inteiro iam até ele? Por quê? Porque ele realmente produzia cura. Mas em nome de quem era aquela cura? A que preço? A que prisão? Então, há muita gente escrava de buscas incessantes, quando todo o poder para vencer está no nome de Jesus. As ofertas do diabo. O diabo mostra o prazer. A prisão o diabo não mostra. Ele faz quase um discurso político de poder, de glória, de vantagens, de ofertas, né? Traga o marido de volta em 3 dias, né? Essas ofertas. Acontece que o diabo nunca vai oferecer paz para a alma. Ele nunca vai oferecer restauração. Ele nunca vai oferecer uma vida tranquila. E ele oferece vantagens. Vantagens. Só que essa vantagem é em troca de uma escravidão imensa. E vamos lá de novo para a Bíblia. A grande batalha espiritual começou aonde? Começou no Éden. Uma cobra possessa por um demônio. Em Gênesis 2:16. Gênesis 2:16 ao comando. Olha o comando, presta atenção. Presta atenção no comando. Olha o que Deus ordenou. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. Certamente morrerá, foi o que Deus disse. No capítulo 3, começa um engano. Tudo começa com um grande engano. As coisas dão erradas por causa desse engano. A serpente, esse demônio, ela chega e diz assim para Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Olha o engano. Será que eu não posso? Será que não dá? Que mal tem? Que problema tem? E a gente começa a negociar a respeito dos pecados. Ah, que mal tem? Deus tem graça. Ah, Deus tem graça. Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim. Foi isso que Deus disse? E a mulher disse à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Deus não disse que não podia tocar. Do contrário, vocês morrerão. Eva já mudou tudo que Deus disse. Eva já deu sinais de manipulação. E a serpente disse: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Certamente não morrerão. Promessa de prazer. O pecado vem sempre com promessa de prazer. E sempre com uma promessa de uma vida independente e sem problemas. Independência de Deus. O pecado começa aí. E Adão, eu quero falar da guerra dos sexos aqui. Adão, quem foi incumbido de cuidar dessa árvore? O homem. O que a mulher estava fazendo lá? E onde é que estava Adão que não segurou ela? Adão foi incumbido de cuidar do jardim do Éden, proteger e cuidar da esposa. E Adão foi omisso diante daquele diálogo diabólico. O que Adão estava fazendo que não estava prestando atenção na sua família?
O que Adão estava fazendo, que a sua mulher fazia o que queria, e Adão não exercia a liderança de parar essa mulher. Adão descuidou e Adão não protegeu. Adão deixou de fazer o seu papel. E aqui entra a capacidade da mulher de manipular o homem e de não se submeter. A Eva, eu quero comer e pronto, não me interessa o que Adão acha. Esse é o caos de um casamento. Esse é um caos de um casamento, onde um homem não protege e uma mulher faz o que quer. E eu falo isso com autoridade, de quem viveu exatamente esses personagens. Um homem que não se posiciona e uma mulher que faz o que quer, onde há uma inversão de autoridade e liderança. Adão era um banana. E Eva ouviu o inimigo e quis um prazer imediato e um prazer egoísta. Não me interessa o que Adão pensa. Casamento não é assim. A palavra de Deus diz que casamento é uma só carne. Quanto pecado entrando no nosso casamento por uma postura de independência dentro do nosso casamento, por uma inversão de autoridade dada por Deus dentro do nosso casamento. Será que você está sendo influenciada na mente como Eva foi? O que Eva está falando para você na sua mente, em termos de autossuficiência, em termos de fazer as coisas independente do seu marido, em termos de fazer coisas escondidas do seu marido? Isso é pecado? Ah, mas meu marido não tem jeito. Tem jeito sim. Quando é que foi a última vez que você orou pelo seu marido, pelo seu casamento? Então Eva come do fruto, divide com Adão. Olha só a omissão de Adão. Passivo, manipulado. E o Adão se esconde de Deus ao invés de assumir a sua responsabilidade. Onde Adão estava quando Eva falava com a serpente? Essa é uma narrativa bíblica de batalha espiritual, do caos acontecendo na família. E Adão vai lá e bota a culpa em Deus e na serpente. Adão não é autorresponsável. E quando a gente não é autorresponsável, o caos se instala. Eu fiz isso por culpa de fulano. Eu fiz isso porque fulano me estressou. Ah, eu fui pro motel porque meu marido não para de me incomodar. Meu marido não me valoriza. Gritei e bati nos meus filhos porque eles só incomodam. A responsabilidade da sua vida é sua. O fato de haver interferência demoníaca não exclui o seu livre-arbítrio e a sua autorresponsabilidade. O que se planta, se colhe. Fomos ensinados que Deus está na catedral, que Deus está na igreja. Então a gente se esconde de Deus lá fora, fazendo o que a gente quer, levando uma vida de independência. Mas Deus é onipresente. E isso me assusta muito. Como seria a nossa vida e os nossos comportamentos se a gente tivesse a convicção permanente da onipresença divina a todo momento? Deus não está aqui agora, mas Deus, enquanto você vai para sua casa, se no seu trabalho, a todo momento. Mas Deus não desiste de nós. Apesar das nossas loucuras, apesar das nossas tentativas de independência, o Senhor não desiste de nós, porque esse amor é infinito. Esse amor não tem expressão que eu possa falar em palavras o que eu sinto no meu coração a respeito desse amor. Então, Eva teve o livre-arbítrio. E todo livre-arbítrio, presta atenção, todo livre-arbítrio que ignora o mandamento de Deus, altera posições de liderança estabelecidas por Deus, e que flerta com sedução com o inimigo, traz consequências e acaba em batalha espiritual. E essa batalha espiritual é quebra de relacionamento, maldição e morte. Então a opressão do diabo está pela legalidade que
por um livre-arbítrio, eu deixei ele agir. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que eu vou dizer. Negar a batalha espiritual, negar a existência das forças do mal, é um suicídio intelectual e um suicídio espiritual. Essas forças invadem a nossa casa e o que elas mais querem é destruir os nossos lares e a nossa família. Negar a ação do diabo seria a mesma coisa de dizer que o sacrifício da cruz foi um evento histórico ou algo banal. Não, gente, o sacrifício da cruz, ele aconteceu. Alguém tem dúvida do sacrifício da cruz aqui? Alguém tem dúvida que Jesus morreu na cruz? Você tem ideia do que é isso? Todos nós estaríamos condenados a viver, a ir para o inferno mesmo, se não fosse essa decisão da salvação, da morte. Ele nos comprou a preço de sangue. Qual é o guru que fez isso por você? Qual é o trabalho de feitiçaria? Quem fez isso? E a gente busca em tantos lugares algo que está tão perto, tão diante de nós. Em Efésios, que a gente às vezes ignora, por tanto ouvir falar de Efésios 6, né? Para a gente se manter firmes com as ciladas do diabo. E hoje, vamos refletir nisso. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, vocês sabem, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o seu problema não é com o seu marido, não é com a sua irmã, não é com a sua cunhada, não é com os seus filhos. A palavra de Deus está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo que o seu problema é, antes de tudo, espiritual. Nossa luta não é contra carne e sangue. E aí, qual é a armadura espiritual de um discípulo de Cristo? É o cinto da verdade. Por que o cinto? Por que a verdade? Porque eu preciso conhecer a verdade das Escrituras. É o cinto que permite que a armadura fique presa. Se eu não conheço a verdade de salvação e de cura que está na palavra de Deus, o diabo toma conta dos meus pensamentos. Eu paro as obras do diabo quando eu pego a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando o diabo vem dizer na minha mente que eu sou fracassada, que eu não tenho um futuro, que o meu casamento não vai dar certo, que não há alguém para mim, que o meu filho não vai se converter, aí eu lembro das promessas de Deus na palavra, e eu derroto esses pensamentos demoníacos na minha mente. E aí eu visto a couraça da justiça, peito, couraça, proteção dos órgãos vitais, gente, os órgãos vitais, coração. O que é a couraça da justiça? A lembrança da justificação. Somos salvos. Será que você se comporta como alguém que é justificado? Eu falei para a Ângela ontem para a gente parar de orar para o céu se abrir, porque o céu já está aberto. O céu já está aberto. Tenha a convicção da sua justificação pelo sangue de Jesus. O escudo da fé. Por que um escudo? Porque toda seta do inimigo você rebate com o escudo. Fé integral em Deus. Deus é bom o tempo todo. Ter essa convicção. Pode estar chovendo canivete, pode estar o maior caos financeiro, profissional, não sei, ameaça de separação, mas eu tenho fé. Eu sei em quem eu creio. A sua fé é inabalável dessa forma. Capacete da salvação. Uma vida que desfruta dos benefícios da salvação. O capacete fala de mente. A palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? É não pensar nada contrário do que possa ser favorável. O que é ter a mente de Cristo?
Espada do Espírito. Espada do Espírito. Arma de ataque. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Não espere só receber palavras, mas autodeclare as palavras de Deus em sua vida. Quem aqui ora em voz alta e declara e confessa a palavra de Deus? Tem versículos que você tem que memorizar. Diante da batalha, memoriza e professa. A gente destrói demônio e ação demoníaca professando palavra de Deus. Na minha maior depressão eu orava: Senhor, a tua palavra diz que no lugar da tua vergonha te darei dupla honra. Eu chorava noites e noites e orava na palavra de Deus. Orava em Jó também, mas orava, ficou muito marcado no meu coração. Isaías, não lembro se é Isaías 9. Senhor, no lugar da minha vergonha me dá dupla honra. Numa depressão imensa, e a gente vai falar sobre isso aqui. E oração no Espírito é orar o tempo todo, sem cessar. Uma oração como uma armadura. Orar no Espírito significa capacitação do Espírito. Não sabe orar, não sabe orar como convém. O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Só pede: Senhor, ora, intercede por mim. E aí, quando a gente não crê nessa ação demoníaca, né? Quando a gente não entende no mundo espiritual, a casa está caindo e a gente quer resolver as coisas no racional, né? Briga chamando mais briga. E olha o que diz em 2 Coríntios 4:4. O Deus dessa era, que é Satanás, cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho. Olha só, gente. Que é a imagem de Deus. Será que você está cego para ver a glória do Evangelho? Será que o Deus desse mundo cegou o seu entendimento? O principal trabalho de Satanás é agir de forma tão discreta, tão invisível para você e para mim, de modo que a gente ignore a sua existência e os seus ataques na sua família. Eu lembro uma vez que um casal, lá em Santa Rosa, me marcou muito, eu era pequena, um casal de namorados, estava tomando banho e um chuveiro de gás, eram Junkers, e o gás estava vazando e esse casal tomando banho, e os dois acabaram morrendo, sem perceber que estavam inalando esse gás. Foi uma história muito trágica, tanto que eu era criança e me marcou. E é assim que Satanás vai atuando, com essa invisibilidade, porque a gente não leva, a gente não vê, a gente não enxerga, não abre os olhos, mas o Senhor hoje quer abrir os nossos olhos. Então o alvo do diabo é quebrar vínculos relacionais. Olha só, o que são vínculos relacionais? Todas as pessoas que estão perto de você. Todas as pessoas que te amam, que você ama, que são importantes, que são especiais. Ele quer atrapalhar vínculos relacionais, destruição da família, um para cada lado. Qual é o impacto de filhos pequenos nessas decisões, gente? Casais que se amam. E aí, Satanás age para que haja rejeição, desprezo, desconfiança, quebra de confiança. E aí começam a aparecer as ofertas sedutoras de se esconder, assim como Adão se escondeu. E aí se esconde na droga, se esconde num motel, se esconde na bebida, se esconde no dinheiro, se esconde na autossuficiência. Quebra de aliança. É isso que Satanás quer. Quebras de aliança. Mas a palavra de Deus fala também que a porta de entrada são os nossos maus desejos do nosso próprio coração. Tiago 1,13 diz assim: quando alguém for tentado,
jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera morte. Sabe o que acontece, gente? O diabo arma o cenário. O diabo te apresenta o cenário daquilo exatamente que o teu coração se atrai. Você acha que o diabo também não sabe exatamente o que tu gosta? Então ele monta o cenário, te sopra no ouvido que aquilo vai ser bom, e aí está montado o cenário que começa a tragédia. Aí vem o restante: mentira, imoralidade, traição, engano, agressão física, uso de drogas. E aí Satanás começa a colocar uns contra os outros dentro da própria casa. E o que é mais trágico, ele endurece os corações e nós nos tornamos resistentes ao Espírito Santo. Corações duros que resistem ao Espírito Santo. Quem aqui não busca na memória agora uma situação que disse: ah, fulano morreu para mim, não quero nem falar, não quero nem ver. E aí começa a agir com indiferença. Deleta, bloqueia, descarta, não fala. Há muito tempo eu e o Christian ficava na mesma casa sem se falar, dias e dias. E a indiferença pode não ser de dias, pode ser de anos. Você pode ficar com as suas dores neutralizadas em relação ao seu agressor, ao seu ofensor. Eu fiquei por quase 24 anos anestesiada, com indiferença em relação ao meu pai. 24 anos de indiferença. Indiferença, presta atenção. Primeira ação do diabo nos seus relacionamentos. Primeiro, provoca o caos. Segundo ponto é a indiferença, onde as pessoas não se olham, as pessoas não se cumprimentam direito, as pessoas esfriam o coração. É como se fosse um inferno, um cemitério de pessoas vivas, mesma casa. E isso é batalha espiritual. E a casa vai ficando com cheiro de morte. Morte. A segunda fase desse ciclo é a raiva. Fiquei indiferente com o meu marido e ele não se arrependeu e não me pediu perdão. Bom, agora nós vamos para o fight. Agora é raiva, agora é palavras de ofensa, agora é agressão física. Difamação. Tinha algo que eu fazia muito. Ai, Renata, tu não sabe o Christian. Meu Deus. Meu filho, tá me dando trabalho. Ao invés de orar e profetizar, começa a amaldiçoar com a boca. Começa a amaldiçoar. Raiva, calúnia, difamação. Começa a... E eu só imagino a cena do diabo rindo e fazendo festa atrás. Isso aí, vai mais. Cutuca mais. Diabo fazendo festa. Porque nesse momento da raiva, a gente só quer destruir e desqualificar o outro. Destruir. A Ângela sabe quantas vezes eu fiz a mala do Christian. Destruir. Primeira coisa que estivesse na frente e voava. O próximo passo é um conflito interior. A raiva também não gerou transformação no outro. Christian não se arrependeu. Supostamente. E aí, vou trazer isso para uma outra realidade. Comecei a ficar com muita raiva do meu passado. Comecei a sair da indiferença e fui para a raiva. Bom, a Ângela sabe, o pastor Marcelo sabe, Laura, quem me acompanha mais de perto sabe da raiva que eu comecei a sentir do meu pai.
comecei, porque eu podia ter uma arma, eu podia matar, eu podia... Raiva. Só que quando a gente está em Cristo, começa a haver um conflito espiritual aqui dentro, porque eu conheço a palavra de Deus, eu não posso sentir essa raiva, eu não posso querer matar. E aí, acontece o grande milagre, por isso que eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Antes de eu chegar nesse milagre, nesse conflito interior, o diabo faz desistir de tudo. Se o pastor Marcelo, ele pode confirmar para vocês, um dia eu mandei uma mensagem para ele: não quero mais saber de igreja. Tinha uma série de lives aqui no início da pandemia. Não quero mais saber, me deixa morrer aqui no meu quarto sozinha, nesse meu isolamento, na minha depressão, na minha tristeza, eu tenho tanta raiva. Me deixa. Não quero mais saber, não quero casamento, não quero nem exercer a maternidade. Era só por causa da Lívia, que era pequenininha, dependia de mim, porque os grandes já se viravam para comer. E a gente vai entrando num egoísmo, vai mergulhando naquela tristeza, naquela raiva. Mas o Senhor começa a trabalhar para aqueles que esperam que haja cura. Se você está vivendo esse tempo na sua vida, em nome de Jesus, eu te peço, não tome decisões. Não tome decisões, porque essa raiva, ela não é conselheira, essa tristeza não é conselheira. Palavra de Deus, Provérbios 3, 5, 8 diz: confie no Senhor de todo o seu coração, não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É o Senhor que vai endireitar as suas veredas. Não se mova por emoção, não tome decisões movidas pela raiva. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Qual é o mal hoje? É acabar com a sua família? Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Oh, aleluia. Jesus nos ensinou a amar, Jesus nos ensinou a perdoar, Jesus nos ensinou a dar a outra face, entregar a nós mesmos e não devolver mal com mal, mas devolver mal com bem. Cristianismo, minhas irmãs, é fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque a vontade de Deus, ela acaba sendo muito melhor que a nossa. Não pensa você que fazer a vontade de Deus vai acabar sendo ruim para você. A palavra diz que Ele abate os orgulhosos e Ele enaltece, né, os humildes. Sempre vai ter vantagem em se diminuir. Não resistir à voz do Espírito Santo. A partir dessa raiva, se você estiver conectada com o Espírito e Ele gerar em você esperança e você deixar o Senhor falar nessa sua dor, Ele começa a gerar uma tristeza que provoca cura. Por quê? Porque dentro de você habita o Espírito Santo e você entra em conflito a respeito do que é emoção e o que é princípio bíblico. Você sente uma emoção de raiva, mas sabe que o princípio bíblico é amar e é perdoar. O Espírito Santo vai gerando algo dentro de você que vai se tornando irresistível dar um passo. Isso se você não resistir ao Espírito Santo. Se você tiver um coração livre para a obra do Espírito Santo, vai começar a gerar uma tristeza espiritual em você. Veja bem, essa tristeza espiritual, se alguém estiver vivendo isso, esse conflito interior, essa tristeza espiritual, ela é gerada pelo Espírito Santo. Isso está lá em 2 Coríntios 7:10, que diz assim, ó: pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento que leva à salvação. E nisso não há motivo para alguém ficar triste, mas as tristezas desse mundo produzem a morte. Se você está passando por alguma tristeza, que essa tristeza seja
Deus falando com você e gerando vida no seu coração a partir dessa tristeza, porque você sabe no seu íntimo o que você tem que fazer, que é renunciar às suas vontades para viver por princípios. Pare de fazer a sua vida andar por emoções e faça a sua vida andar por princípios. Tudo vai ser transformado e você pisa na cabeça da serpente em nome de Jesus. Essa tristeza do espírito, ela gera vida, gera ponte, gera conexão entre pessoas de novo. Você consegue se lembrar do seu passado sem dor. Eu falo isso para vocês com muita integridade. Depois de 24 anos eu consigo falar disso sem dor. Consigo falar de anos e anos de abuso sexual sem dor. E vocês acham que eu seria capaz de produzir isso? Eu não sou capaz de produzir nada, e aí está o nosso erro. Aí está o nosso erro, de insistir nessa capacidade de achar que nós podemos resolver as coisas sozinhas. Nós podemos resolver as coisas só na dependência de Deus e através do Espírito Santo. Hoje fica muito claro para mim o cenário espiritual, a batalha espiritual que eu estava enfrentando na minha vida e que eu venci pelo poder do nome de Jesus, pisando na cabeça da serpente e renunciando ao meu pecado da minha autossuficiência, o meu pecado da minha independência de não querer perdoar. Simples assim. Destravou espiritualmente, destravou emocionalmente. É como se o Satanás fizesse assim, igual aqueles filme do Ghost, como é que é, daqueles caça-fantasmas. Assim. Destruição, vitória, o nome do Senhor enaltecido, pessoas sendo curadas pelo nosso testemunho de restauração. Não é sobre a mim, sobre a Angélica, isso é só um testemunho, mas é sobre a vida de cada um de vocês viver isso. Está disponível a todas nós. A todas nós. Reconheça esse processo de batalha espiritual na sua vida. Em que fase você está? Você está na fase da indiferença? Você está na fase da raiva? Você está na fase da tristeza? Em que fase você está da sua vida? Vomita isso para fora. Você está com raiva? Fala para Deus: eu sinto raiva. As pessoas não podem, ninguém consegue viver com lixo emocional diante de si. É uma falsa ideia que a vida cristã é uma vida perfeita, que a gente não tem emoção. A gente não toma decisões pela emoção, mas o Senhor respeita as nossas emoções. Vomita essa raiva, não pode ficar dentro de você. Deixa o Espírito Santo começar a gerar vida e pise na cabeça de Satanás. E aí, para fechar isso e para vir realmente a cura, Tiago 5,16: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Confissão de uns para os outros, essa é uma atitude importante, porque nós encorajamos tanto o processo do CJ, porque nós encorajamos tanto uma vida de transparência, uma vida de vulnerabilidade, porque quando eu pego os meus pecados de estimação e trago para a luz, Satanás não tem poder nenhum mais na minha vida. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Os nossos pecados, nós estamos livres deles pela graça de Jesus, só pela graça de Deus. Já falamos aqui, já pregamos a respeito de ser proibida a entrada de pessoas perfeitas. São pessoas dispostas a serem transformadas pelo poder do Espírito Santo. Mas seja sincero a respeito do que você sente e viva esse processo e vença esse processo assim. E Deus ministra em mim, naquele momento do meu tormento espiritual. Os pecados do meu pai eram graves, mas eu também tinha pecados, eu também precisava de perdão. Todos nós precisamos de perdão nessa batalha espiritual. Todos nós precisamos de perdão. Se alguém te fez mal e não pediu perdão, ou ainda não, essa pessoa inevitavelmente vai acertar as contas com Deus. Você não precisa ter um senso de autojustiça. Não precisa disso.
Você pode entregar para Deus, entregar tudo para o Senhor. Mas resumindo, a gente vence batalha espiritual com uma vida de dependência de Deus, com uma vida de princípios bíblicos e longe do pecado. Longe do pecado. E se porventura tiver alguma luta, algum pecado, confesse. Peça graça para Deus para vencer esse pecado. Peça graça. Ore pedindo graça. Então, queridas, batalha espiritual, pode subir o louvor. Batalha espiritual é a conscientização de que tem lutas na nossa casa que o diabo está ganhando, porque nós não estamos prestando atenção, e que o interesse dele é produzir o caos, a briga, a violência, mas a obediência, usar a armadura, levar cativos os pensamentos a Deus, vigiar os pensamentos. Olha quanta coisa a gente falou hoje a respeito de batalha espiritual. Não dá legalidade, não deixar as fortalezas mentais, pode apagar essa luz aqui, não deixar as fortalezas na mente, não deixar Satanás falar na mente, é estar consciente, é estar presente a respeito do que está acontecendo, não agir no piloto automático, é vencer essa batalha com posicionamentos. Vamos ficar em pé. Vencer essa batalha com posicionamento, com decisão de perdão, com decisão de se diminuir para deixar Jesus crescer, com a decisão de deixar o Senhor dizer como as coisas devem acontecer. Fecha os olhos, quero orar. Senhor, nós queremos quebrar hoje toda maldição familiar. Senhor, hoje nós renunciamos, nós quebramos toda ação maligna, toda ação do inferno contra a nossa família, toda ação de Satanás dos nossos pensamentos. Nós queremos glorificar o nome de Jesus. Nós queremos, Pai, nos diminuir para que Tu cresça e a Tua palavra seja viva em nossos corações. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura a nossa família. Oh Deus, há poder no nome de Jesus. Se posicione com toda a autoridade que o Senhor te deu pela sua casa. Professe a palavra de Deus. O Senhor está trazendo renovo nessa noite. O Senhor está trazendo esperança nessa noite. O Senhor está fazendo novas todas as coisas na sua família. Feche seus olhos. Ninguém está à toa aqui hoje à noite. Você não veio por acaso aqui essa noite. O Senhor te trouxe aqui essa noite para um posicionamento, para uma decisão. Se tem alguém hoje que quer colocar o Jesus no centro da sua vida, servir a Jesus, aceitar Jesus no seu coração, vem aqui na frente que eu quero orar por você, eu quero orar contigo. Não deixa Satanás paralisar a tua mente. Vem aqui na frente. Se tem alguém que sente que está vivendo uma batalha espiritual e precisa de ajuda em oração, também vem aqui na frente. Se alguém está enfrentando uma batalha espiritual na sua casa, vem aqui na frente também. Não deixa o diabo roubar os sonhos que Deus já te deu e já colocou no seu coração, em nome de Jesus. Leve cativos todos os pensamentos a Deus. Muito obrigada pela presença de todas. Dia 20 de fevereiro, nos encontramos de novo às 7h da noite. Vocês são muito bem-vindas nessa casa e vamos cantar juntas essa música aqui.
Tem 2 pessoas especiais aqui para a gente orar ainda. A pastora Maria Alva vem aqui. Vamos cantar mais uma? Berenice e a Grace. E a princesa é a Emily. Quero que todas estendam a mão aqui por essa família. Nós queremos orar juntas. Elas estão passando um momento familiar bem desafiador. E o Senhor trouxe a Grace aqui há 2 domingos atrás, no final do culto, por uma vontade irresistível, ouvindo o louvor de anjos aqui na frente. A Grace foi tomada e entrou aqui no final do culto, porque ela sabe, o Senhor sabe, que há uma nova história para a família de vocês. O Senhor permite certas coisas na nossa vida, porque Ele quer mudar tudo e fazer tudo novo em nome de Jesus. Que o Senhor cubra vocês hoje com um renovo de fé, de esperança, de dependência do Senhor, de entrega, de uma vida nova, restaurada. Tudo que aconteceu de maldições familiares não vão se repetir. Todos os vícios, palavras de morte, palavras de maldição não vão se repetir. Só vai ouvir testemunho dos milagres que o Senhor fez na história dessa família, em nome de Jesus. Eu quero pedir uma salva de palmas para Jesus, pelas almas salvas hoje. O Senhor tem feito grande coisa através das mulheres dessa igreja. Mulheres que se posicionam. Mulheres que mudam as suas casas, as suas histórias, os seus lares. Saia daqui com essa mensagem, o que vocês viram com os seus olhos hoje, em nome de Jesus. Vão com Deus. Boa noite, gente.